Olá, muito boa tarde. Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa celeuma toda que tem tomado conta das notícias de um modo geral no Brasil, mas também no mundo inteiro. A verdade é que as notícias dos últimos meses sobre a Amazônia têm ocupado as manchetes diárias de todos os meios de comunicação e inicialmente motivadas pelas queimadas essas, aliás, que sempre ocorreram naquela região e com certeza continuarão a ocorrer, quer seja por acidente, quer sejam criminosos. E vimos assim um clamor internacional a respeito do assunto, travestido de uma pseudo-defesa da floresta amazônica. Mas toda essa fumaça quer esconder uma realidade que, mesmo que pareça ter um teor muito humanitário, o que se está escondendo por trás de tudo isso nada tem de humanitário. É puramente interesse econômico. Uns e outros vêm usando argumentos de um teor altamente humanista e usam a propaganda de um modo totalmente maniqueísta para atingir a população que, de um modo totalmente manipulatório, usando-a como massa de manobra para ter o apoio de seus objetivos que, podemos dizer, nada tem de humanos e sim são totalmente obscenos. A Amazônia corre sim o risco de ser invadida por estrangeiros, mas não por motivos humanitários, e sim por interesses puramente econômicos. Se não, vejamos, a riqueza no Brasil sempre foi muito comentada desde os tempos do Império, desde os tempos da era colônia, e sempre foi muito explorada em todos os sentidos. Em todos os ciclos econômicos ocorridos no Brasil, borracha, açúcar, cacau, ouro, muita riqueza foi daqui extraída, do nosso subsolo e do nosso subsolo, e por paradoxal que pareça, nunca apareceram os resultados de um modo assim que representasse o valor de tanta riqueza que já foi extraída do Brasil. O que sempre ocorreu, o que sempre percebemos, que de um modo ou de outro, essa enorme riqueza sempre foi parar nas mãos de outros povos, em outras regiões do mundo, nunca parando aqui no Brasil para benefício próprio da nossa população. E se riquezas minerais existiram no passado, hoje ainda existem muitas riquezas no Brasil. E talvez de um valor econômico muito superior àquelas antigas, uma vez que as riquezas atuais representam um valor estratégico a nível mundial muito superior. A atividade econômica brasileira, mineradora, responde por cerca de 4% do PIB do Brasil. E exploram-se aqui, nesse imenso Brasil, cerca de 55 minerais, o que gera um total de cerca de 180 mil empregos diretos e de mais de 2 milhões de empregos indiretos.
Ora, contabilizando toda essa cadeia de produção, nós podemos atingir um total de cerca de 25% de todo o PIB brasileiro decorrente de toda essa cadeia da produção mineral. O Brasil é hoje a sexta maior potência em reservas de ferro do mundo e o Brasil é a segunda maior produtora desse minério. Em manganês, tem cerca de 1% das reservas mundiais, mas somos o segundo maior produtor mundial. O Brasil tem cerca de 8% das reservas mundiais de alumínio e ocupa o terceiro lugar na produção mundial desse material. E 11% das reservas mundiais de estânio também estão no Brasil, ocupando o Brasil ainda assim a sexta posição no ranking mundial de produção desse minério. E por último, mas não menos importante, nós somos o principal produtor mundial de nióbio, sendo que o Brasil dispõe de cerca de 98% de todas as reservas mundiais conhecidas desse minério. E o Brasil ocupa também o terceiro lugar na exploração global de outro minério que se chama grafita. Mas o nióbio, que a gente estava falando, atualmente é um dos minérios mais cobiçados em todo o mundo, devido à sua importância na fabricação de máquinas e equipamentos de alta tecnologia, como os supercondutores, os supercomputadores, turbinas de avião e um sem número de outros equipamentos de alta tecnologia, de equipamentos de tecnologia de ponta, em todos os setores. E só duas empresas exploram o nióbio no Brasil. A CBMM, controlada pela família Moreira Salles, e a Mineração Catalão de Goiás, controlada por uma empresa britânica chamada Anglo American. Mas a grafita, aquele outro mineral que a gente falou antes, ela é o material base para a produção do grafeno. O grafeno é um material relativamente novo, ainda está em desenvolvimento, cujas principais características a gente poderia citar como sendo um dos mais leves e resistentes materiais que se tem notícia da história. Ele é também um excelente condutor elétrico e de calor e pode representar uma verdadeira revolução industrial e tecnológica, equivalente talvez ao que se passou com o plástico e com o silício. Esse material pode trazer uns retornos financeiros de um potencial absurdamente relevante, podendo, segundo alguns especialistas na matéria, alcançar a casa dos 100 bilhões de reais até 2025. E as perspectivas de crescimento anual poderão alcançar a casa dos 32%, um crescimento realmente vertiginoso em qualquer ramo de atividade da economia. No Brasil, a Universidade do Mackenzie já possui um laboratório de pesquisas especializado em grafeno e existe uma planta piloto em Minas Gerais para produzir o produto. E o Brasil
ocupa hoje a sexta posição em reservas mundiais de grafeno. Isso significaria hoje uma riqueza estimada em 100 trilhões de reais. Realmente um valor absurdo. Mas, apesar de toda essa imensa riqueza em solo brasileiro, o que a gente vê, que a gente presencia é que, devido às últimas administrações das últimas décadas, somos um país pobre. Na realidade, estamos caminhando para trás em vez de avançarmos. O que vemos é a miséria do Brasil se acumulando a cada ano. E, diante disso, de toda essa riqueza que potencialmente possui o Brasil, por que a pobreza ainda é uma coisa tão permanente, tão visível em todo o país? Qual seria a verdadeira razão de um país tão rico, com um potencial tão enorme quanto o Brasil, nunca decolar? A resposta a essa pergunta encontra-se num lugar que, a princípio, nada tem a ver com a economia, mas que vem trabalhando há décadas na demarcação das terras indígenas, rejeitando medidas que flexibilizam o Código Florestal brasileiro para a exploração sustentável do solo e do subsolo e incentivando todo tipo de políticas públicas que não permitem aos brasileiros ter acesso a essa imensa, incomensurável mesmo, eu diria, riqueza que o Brasil possui, mas que não lhe é permitido usar em benefício próprio para acabar com a pobreza e, enfim, se tornar um país próspero. Esse lugar é o Ministério Público Federal. Mudar a mentalidade dentro desse ministério, mudar os paradigmas de atuação do Ministério Público Federal, de modo a permitir que o brasileiro tenha acesso à sua riqueza. Essa talvez seja a missão mais importante com que se vai defrontar um novo Procurador-Geral da República e que, com certeza, vai enfrentar pelo caminho inúmeros percalços, inúmeras dificuldades, não só a nível de Congresso, não só a nível de leis, mas também de pressões internacionais, devido a todos esses motivos que foram citados anteriormente. Por isso, que Deus o abençoe, lhe dê a clarevidência necessária. E com certeza, se tudo der certo como imaginamos que vai dar, com certeza o país terá a prosperidade que lhe é própria por direito, mas que até os dias de hoje sempre lhe foi negada. Era isso que eu queria dividir com vocês. Tenham todos uma boa tarde e até uma próxima, se Deus quiser.